A todos uma boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez dentro da Casa Espírita Nosso Lar, no qual, como sempre relembramos, aqui estamos nós outros buscando um conhecimento, uma instrução individual, porque afinal de contas, estamos aqui na terra de passagem. Um dia regressaremos à nossa verdadeira pátria, no qual nós vamos levar o nosso quinhão, a nossa bagagem de qualidades, ou também um pouquinho de roupa suja, para poder ser lavada no futuro. Então, nós permanecemos aqui com essa pequena força de vontade, mas essa pequena força de vontade justamente é para melhorarmos. Adentramos dentro desta humilde casa, igual uma sala de aula, sempre lembrando a todos, porque o conhecimento é importantíssimo para nós. É a ferramenta hábil no qual o trabalho individual nos fará cada vez mais melhores de hoje em diante. Então, estamos aqui para aprender. Nesse instante, então, convido a todos, com seus pensamentos fixados dentro desta humilde casa, e lembrando, o que é da terra fica lá fora. O problema no dia de trabalho, na lida uns com os outros, de uma forma geral, que se refere às questões materiais, vamos deixar lá fora e buscar nesse instante o conhecimento, a instrução. E convide todos, então, através de uma prece, vamos rogar ao Criador pela abertura da nossa reunião pública desta noite de hoje. Amado Mestre Jesus, nosso irmão maior, que sabe de nossas necessidades, e aqui estamos, nosso irmão, buscando cada vez mais ser forte diante de qualquer dificuldade, problemas no qual enfrentamos, e a influência física no qual ainda não conseguimos controlar, e cada vez mais buscarmos, ó Senhor, forças e equilíbrio para que, munidos num só pensamento, possamos trabalhar para a nossa evolução individual, na parte espiritual, no que refere-nos, e assim, a cada dia e instante, que possamos transpor essas dificuldades, vencer as nossas imperfeições, no qual nós ainda somos escravos da dor e do sofrimento. E aqui estamos, irmão maior, buscando cada vez mais saciar a nossa sede de compreensão, de entendimento, à luz desta belíssima doutrina que nos oferece o caminho no qual a caminhada é nossa. E assim, pedimos a vós, irmão maior, a permissão para dar por aberto a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Bom, sendo assim, uma reunião de estudo, hoje temos a nossa irmã Lariane, que veio de Barbacena, trazer este estudo para nós. Então, relembrando mais uma vez, vamos manter o máximo possível os nossos pensamentos dentro deste lar, para que possamos aprender, compreender e também a trabalhar ao sair daquela porta para fora. E assim, desde já agradecemos a irmã por esse estudo, pela visita, não é? No mais, a palavra é da nossa irmã. Olá, boa noite a todos. Para a gente é uma alegria poder retornar a Dores de Campos, em especial para a gente compartilhar algumas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus. Então,
Inicialmente, nós rogamos ao Mestre que nos inspire, que nos intua, para que a gente consiga traduzir com simplicidade e humildade as lições que Ele nos reserva na noite de hoje. A ideia hoje é que a gente consiga refletir a respeito de uma virtude que todo mundo fala a respeito, mas quando a gente pede para explicar, a gente sente um pouquinho de dificuldade. Me refiro à virtude da fé. Geralmente a gente se perde e fala que a gente tem fé, mas a gente sente um pouco de dificuldade de traduzir em atos concretos o que seja propriamente a fé, principalmente a fé verdadeira, a fé em Deus. Quando a gente olha para a nossa história, para a história do mundo, a gente fica ainda mais confuso, porque em nome da fé já foram praticados atos totalmente contraditórios. Em nome da fé, a gente já viu uma freirinha baiana chamada Irmã Dulce transformar um galinheiro num dos maiores hospitais que existem no Brasil. Mas também, em nome da fé, a gente já viu a instalação de diversas guerras religiosas e o assassinato de muitos inocentes. Que fé é essa que baliza atos contrários? Que fé é essa que serve para justificar o assassinato dos nossos irmãos? Ou então para dar energia para uma senhorinha construir um hospital gigantesco, uma obra monumental? Essa foi a matriz das nossas reflexões. E inicialmente, para a gente mergulhar propriamente no tema, é importante que a gente esclareça a ideia de fé que nós estamos nos referindo. Isso porque, como regra, a gente tende a associar fé à crença, fé a acreditar. Mas será que fé é realmente apenas acreditar? Ou será que tem mais alguma coisinha aí? Isso porque quando a gente fala na ideia de acreditar, a gente está simplesmente demonstrando a nossa expectativa para que o outro realize alguma coisa. Eu acredito que o fulano seja um bom cantor, um bom trabalhador, um bom arquiteto. Eu acredito que o outro tem a capacidade de realizar algo. Não envolve o meu comprometimento, não envolve o meu esforço, mas apenas uma expectativa. No âmbito do direito, a ideia do acreditar se torna ainda mais clara. Porque quando a gente considera a relação entre estados soberanos, entre países, quando um país envia um representante para um determinado congresso internacional, para algum compromisso internacional, seja um diplomata ou qualquer outro profissional da área, ele é o profissional acreditado. E o país que o envia é o país acreditante. Porque o país acredita que aquele profissional vai representar os seus interesses. Então, o outro representa e cumpre os interesses de um primeiro. Essa é a ideia do acreditar. Mas a fé que Jesus nos convida a exercitar, ela vai um pouco além dessa transferência de expectativas. A fé que Jesus nos convida a praticar é a fé confiança. E a palavra confiança, que vem do latim fides, fiar conjuntamente, envolve muito mais do que uma expectativa a respeito da conduta do outro, mas principalmente envolve no reconhecimento do esforço próprio para a gente atingir um determinado fim, para a gente atingir um determinado objetivo. Envolve naturalmente a crença de que outrem vai cumprir o seu papel, mas vai além.
e reconhece a necessidade do próprio esforço para, fiando conjuntamente com a outra parte, atingir um determinado objetivo. Percebamos como, só por esse aspecto inicial, a gente já começa a dilatar um pouco os nossos horizontes a respeito do que seja propriamente a fé que o Evangelho do Cristo nos inspira a cultivar. Quando a gente recorre ao Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que Kardec e a espiritualidade superior se dedicam com bastante profundidade a esse tema. E logo na abertura do capítulo 19, no item 3, a gente tem uma definição muito interessante, porque Kardec vai destacar a fé, confiança, como sendo essa força que dilata a nossa capacidade de enxergar. Ele escreve assim: entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta confiança. A fé, por essa perspectiva apresentada por Kardec, é como se fosse um descortinar, um abrir de cortinas, que nos permite identificar os nossos objetivos espirituais e traçar o melhor caminho, a melhor rota para nós alcançarmos cada um deles. E à medida em que a gente enxerga o caminho, a gente é capaz de fazer um esforço eficiente com a espiritualidade maior, com Deus, para que a gente alcance aquela conquista, para que a gente alcance determinado objetivo. E à medida em que a gente enxerga com clareza o caminho que nós devemos percorrer, nós somos investidos de uma força tal, da coragem que só a fé proporciona. E nós conseguimos direcionar essas energias, tanto para realizações materiais, quanto para materializações espirituais. Por exemplo, imaginemos que alguém almeja passar em um determinado concurso público. A pessoa vai ler o edital, vai traçar um cronograma de estudos, vai seguir à risca o seu cronograma e no dia do concurso ela vai dar o melhor de si. E se fizer por merecer, será aprovada. Olha essa energia que a fé proporciona, direcionada para um aspecto material. É a fé humana. Mas há também a fé em seu aspecto divino. Porque à medida em que nós almejamos nos tornar pessoas mais virtuosas, pessoas mais pacientes, pessoas mais amorosas, a gente mira onde nós devemos chegar, onde nós queremos chegar, e se programa para, em todas as situações que for exigido de nós, amor, confiança, respeito, que geralmente a gente costuma se desequilibrar, a gente fica mais atento para vencer aquele desafio. A gente ganha mais lucidez a respeito da nossa conduta e a partir daí tem mais autocontrole, mais autoconhecimento, mais autodomínio para vencer esses desafios, sejam materiais, através da fé humana, ou sejam espirituais, através da fé divina. Mas, independente se a gente estiver se referindo a uma fé humana, ou se nós estivermos nos referindo à fé em seu aspecto divino, a verdade é que nenhum desses âmbitos nos isenta da nossa busca por realização, do nosso esforço pessoal, do nosso esforço próprio, para nós alcançarmos algum
objetivo maior na nossa existência espiritual. E a partir daí a gente começa a compreender com um pouco mais de profundidade aquela frase que tem um aspecto quase proverbial. A gente repete, mas geralmente não mergulha em seu sentido mais profundo. Que está lá na carta de Tiago, quando ele diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras, sem o nosso esforço de realização na matéria ou no espírito, é morta. Porque não reflete a fé confiança. Pode eventualmente refletir a fé acreditar, que se limita a uma expectativa. Mas a fé confiança do esforço pessoal para realizar alguma coisa fica um pouco a desejar. Por isso que lá no Evangelho, ainda no capítulo 19, a gente vai se deparar com uma mensagem muito interessante, em que o Espírito José, logo no início da mensagem, vai dizer que a fé real, a fé verdadeira, precisa ser ativa, porque a fé é a mãe de todas as virtudes. Se nós não confiarmos na nossa capacidade de adquirirmos força espiritual para absorver essas virtudes e criar raiz dentro de nós, a gente não se esforça por buscá-las. Se nós não confiarmos que nós podemos nos tornar pessoas melhores, pessoas mais pacientes, pessoas que refletem de forma mais clara a presença de Jesus na nossa vida prática cotidiana, a gente não se esforça nesse sentido e, portanto, não exercitamos a fé. É através da confiança no nosso trabalho e em Deus que nós vamos conquistando novos patamares evolutivos. E quando a gente para pensar a fé por essa perspectiva de esforço, não apenas por um lado de Deus, do trabalho dele, da capacidade de realização dele, mas também da minha capacidade de realização e da necessidade do meu esforço para conquistar as minhas coisas, eu vou perceber que a fé, ela só se revela em uma relação. Só em uma relação. Mas como assim em uma relação? Eu confio que o meu automóvel vai me trazer lá de Barbacena até a Dores de Campos. A minha relação com o meu carro. Só que para eu me deslocar de lá até aqui, muito embora eu confie no meu carro, eu preciso vir dirigindo. Eu preciso sair da minha cama, do meu escritório, enfim, de onde eu estiver, e entrar dentro do veículo para que ele venha. Não vai me teletransportar de uma hora para outra. Eu confio, como vai nos exemplificar Emmanuel, na capacidade digestiva do meu estômago, na capacidade dele decompor as moléculas do alimento e direcioná-las para onde o meu corpo necessita. Mas se eu não me alimentar, se eu não fizer a minha parte, será que o meu estômago ele vai trabalhar sozinho por mim? E essa análise de relação, ela fica ainda mais complexa quando a gente pensa na nossa fé religiosa, na nossa fé em Deus. Porque se a fé se revela em uma relação, a gente precisa se questionar. Como nós temos nos relacionado com Deus? Como é que nós temos dirigido a Deus as nossas orações? Será que a gente ainda se volta para o Pai com algumas simples petições? Senhor, me dá uma casa, um carro novo, um emprego novo, um marido novo e etc. Ou será que a gente já compreendeu que a gente também tem que se esforçar para realizar a vontade de Deus na minha vida, na minha existência? Será que quando a gente fala que a gente tem fé em Deus e a gente ora, a gente está
apontando para a nossa fé? Um simples atalho para conquistar coisas materiais? Pedindo para Ele nos isentar das dificuldades, pedindo para Ele nos livrar de todo e qualquer mal, de todo e qualquer desafio e antecipar essas conquistas? Ou será que a nossa relação com Deus já é de uma confiança mais amadurecida? Porque essa é a proposta. A ideia não é que Deus crie atalhos para nós conquistarmos qualquer coisa, material ou espiritual. Mas quando nós falamos de fé, nós estamos falando da força que nos faz transcender todos os desafios. Nós estamos falando da coragem que alivia o sofrimento, digamos assim, mas que nos robustece para que a gente consiga lidar com todas as situações difíceis da nossa vida. Que a gente não fique paralisado à beira da estrada. Essa é a fé que Jesus nos clama a exercitar. Tal como Pedro, quando convidado a caminhar sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Ou então, como a mulher hemorroíça, que mesmo vendo o mestre completamente envolvido por uma multidão que só a repelia, a excruciava, a julgava, ela se aproximou com humildade, tocando-lhe as vestes e foi curado. Ou quem sabe, como os cegos de Jericó, que vendo que Jesus já havia atendido uma multidão e ainda assim estava sendo buscado por tantas pessoas, eles não calaram a sua voz e gritavam ainda mais alto, mesmo quando os próprios discípulos arredavam para lá e pediam para que eles ficassem quietos, porque senão iriam incomodar o mestre. Será que hoje a gente teria coragem de se esforçar a tal ponto para a gente vencer as turbulências do mar da nossa vida, para a gente vencer as pessoas que falam sobre Jesus, a multidão que clama pelo nome de Jesus, mas que não está pronta para assumir a proposta que Ele tem para a vida de cada um de nós? Será que nós já estamos fortes o suficiente para, assim como os cegos, para assim como a mulher hemorroíça, vencer toda essa força mundana que muitas vezes nos arrasta para o caminho das ilusões? Ah, mas você está exagerando. Será mesmo? Será que é um exagero? Hoje, os convites que nós recebemos, basta ver o que está na mídia, basta ver o que está em alta, basta ver a moda. Será que essa é a proposta de Jesus para nós? Às vezes, para aderirmos à proposta do Mestre, é necessário nadar contra a corrente. E só quando a gente compreende o verdadeiro sentido da fé, a gente se enche da verdadeira fortaleza que vai nos auxiliar a vencer essa multidão de desafios. Assim como, por exemplo, de uma mulher negra, mãe de 2 filhos, muito pobre, que vivia num bairro em condições muito difíceis nos Estados Unidos. Essa mulher analfabeta insistia para que os seus meninos, que sofriam bullying na escola, eram apontados, chamados de burros, porque tinham uma imensa dificuldade de aprendizado, para que esses 2 meninos estudassem, para que eles perseverassem e não seguissem a moda, que era se tornar um membro de gangue. E esses meninos, ouvindo reiteradamente o conselho da mãe, resolvem estudar. E inicialmente com muita dificuldade, mas depois conseguem ir mergulhando no mundo das letras com um pouco mais de gosto, vão se destacando na escola, no colegial e logo depois na faculdade. E um desses meninos forma-se em medicina em uma das melhores universidades dos Estados Unidos.
e se torna neurocirurgião, mudando a vida de toda a sua família. E esse neurocirurgião, chamado Ben Carson, relembrando o conselho de fé que a sua mãe lhe dava quando ele ainda era criança, quando ainda sentia muita dificuldade para estudar, foi convidado a exercitar esse mesmo esforço quando se deparou com um caso emblemático, quando uma das suas pacientes estava grávida de gêmeos que estavam colados, siameses. E até então a medicina não havia desenvolvido uma técnica para separar ou permitir que eles se desenvolvessem com vida durante um largo período. Esse cirurgião, lembrando-se dos conselhos da sua mãe, pobre, analfabeta, numa situação muito complicada, desenvolve, se esforçando bastante, a primeira técnica de separação dos gêmeos siameses. Se tornou político, escritor, professor, ainda hoje está encarnado lá nos Estados Unidos. Mas trazendo para a nossa realidade, poderíamos ainda citar outro exemplo de fé, como da nossa ginasta Rebeca Andrade. Uma menina negra, pobre, em uma situação muito complicada, vence todos os desafios da vida para conseguir acessar um bom centro de treinamento. Depois ainda sofre algumas lesões muito sérias, muito graves, e ainda assim, em nome de Deus, persevera e trabalha, e hoje é a maior campeã olímpica da história do nosso país. Esses são dois exemplos emblemáticos, mas eu tenho certeza que cada um de nós poderia revelar aqui alguma questão que a fé auxiliou a vencer um grande desafio na vida. Às vezes lidar com um problema familiar muito difícil. Às vezes lidar com uma questão de saúde. Às vezes conseguir compreender o rumo que um parceiro de vida escolheu diverso do nosso. A fé, os exemplos de fé são muitos e muitas vezes, diante de situações dificílimas na nossa vida, só a fé em Deus é que nos sustentará. E aí, a gente volta a se questionar. Como anda a nossa relação com Deus? Como é que nós temos buscado expressar a nossa relação com Deus? Será que a gente ainda se volta para o Pai pedindo que Ele realize coisas em meu nome? Será que a gente ainda se limita à fé, crença, a fé acreditar, e não compreendeu a necessidade de exercitar a fé confiança em todas as suas dimensões com Deus? Quando a gente pensa na nossa relação com Deus, à luz da doutrina espírita, surgem ainda duas questões interessantes. A primeira delas está lá na questão número 10 do Livro dos Espíritos. Isso porque Kardec vai questionar para a espiritualidade se nós conseguimos compreender a Deus por completo, em plenitude. E os espíritos vão dizer que no nosso atual estado evolutivo, não. Porque nos falta sentido para isso. Então a gente não consegue entender Deus em plenitude. Na questão 244 do Livro dos Espíritos, isso complica ainda mais, porque Kardec vai perguntar se os espíritos veem a Deus. E a espiritualidade superior vai dizer que só os espíritos puros veem a Deus. Os espíritos imperfeitos o sentem e o adivinham. Aí a gente entra numa questão interessante. Nós estamos falando da fé como relação de confiança. Em regra, a gente confia mais nas pessoas que nós conhecemos. Eu confio mais nos meus amigos do que numa pessoa desconhecida que eu encontrei na rua. Se a gente está falando da nossa relação com Deus, e a gente está falando que a gente não consegue entender Deus em plenitude,
Se a gente não consegue ver a Deus, mas apenas o sentir e o adivinhar, como que a gente vai avaliar a nossa relação com Ele se a gente não consegue entender? Se por um lado, os Espíritos nos dizem que realmente entender Deus em plenitude é algo que não é do nosso atual estágio evolutivo, eles nos revelam outras questões, como, por exemplo, algumas das características da divindade. Entre elas, a onipresença. Deus está em tudo que foi criado e em todos. Em todos. Deus está presente em mim, Deus está presente no meu vizinho, Deus está presente no ladrão que roubou a loja o outro dia, Deus está presente na natureza e nos animais. Se a gente não consegue, de forma direta, analisar a nossa relação com Deus, talvez a questão seja, como está a relação com tudo que me cerca? Já que tudo, em certo grau, é uma expressão da própria divindade. Será que na minha relação, dentro do meu lar, dentro da minha casa, com os meus parentes, eu já consigo expressar a fé que eu digo, que eu afirmo ter? Será que a minha relação com o meio ambiente, a minha relação na casa espírita, ela já revela a fé que eu afirmo ter? Será que a minha relação com aquelas pessoas que eventualmente tenham me feito algum tipo de mal já expressa a fé em Deus que eu afirmo ter? Como é que anda as minhas relações? O espírito Manuel José Pereira da Fonseca, também conhecido como Marquês de Maricá, aquele político famoso, final do século XVIII, início do século XIX, ou melhor, final do XIX, início do XX, manda uma mensagem pela psicografia do Chico, e na mensagem, uma das reflexões é assim: quando encontrares com Jesus nos irmãos de toda parte, Jesus tomar-te-á para companheiro em qualquer lugar. Se a gente trazer esse mesmo raciocínio para as nossas reflexões aqui, a gente vai ter uma virada de chave, porque se a gente começar a buscar enxergar Deus em todas as pessoas com quem a gente se relaciona, Deus vai ver em nós um instrumento dele para atuar na vida de muitas pessoas. Em todos os lugares que nós frequentemos. A partir do momento que a gente começar a buscar Deus em todas as coisas ordinárias da nossa vida, a gente vai contemplar oportunidades extraordinárias de atuação na vida dos nossos irmãos. O desafio para nós hoje é conseguir enxergar essas oportunidades extraordinárias dentro do comum, da rotina, da vida de cada um de nós. E eu volto a perguntar, como está a nossa relação com Deus? Como nós temos nos relacionado com tudo e todos que nos cerca? O desafio da fé envolve uma reflexão sobre os nossos relacionamentos contemporâneos. E muitas vezes, se a gente não consegue enxergar a fé com toda essa complexidade de relacionamentos, a gente acaba confundindo os papéis e acreditando que, através da fé, é Deus quem deve me servir. É Deus quem deve atender os meus anseios. Senhor, se o Senhor curar o fulano que é familiar, eu acredito no Senhor. Se o Senhor me dá uma casa do jeito que eu imagino, um carro do jeito que eu imagino, aí eu passo aí na missa, eu passo aí no centro espírita, eu vou acreditar que o Senhor realmente existe. Será que Deus vai atender a esses pedidos nossos?
Será que ele vai ser cúmplice dos nossos desejos? Ter fé não é uma questão de Deus ouvir os nossos desejos materiais, mas é uma questão de nós nos sensibilizarmos para compreender a vontade de Deus na nossa vida. Na nossa vida. Porque Deus não precisa da fé de nenhum de nós para ser Deus. Se todos nós sairmos daqui agora e voltarmos para nossa casa, Deus vai continuar onipotente, onipresente. Todos nós ainda vamos continuar submetidos às leis da vida, às leis divinas, porque Deus vai continuar sendo Deus. E as leis vão continuar sendo as leis. Mas e eu, se não tiver fé? O que vai ser de mim sem a fé? A gente não falou aqui no início, utilizando as palavras de Kardec, que a fé descortina o horizonte, que a fé mostra o caminho para atingir determinada finalidade, determinado objetivo. Se a fé esclarece esse caminho, se a fé mostra a rota que nós devemos seguir, eu pergunto a vocês, é mais fácil caminhar num caminho iluminado? Ou é mais fácil caminhar no escuro? Se a gente caminhar de olhos fechados, sem identificar o rumo certo, sem identificar por onde nós devemos passar, quem que tem mais chance de tropeçar? Quem que tem mais chance de seguir o caminho equivocado? Somos nós. A falta de fé, ela só prejudica, só atrasa nós mesmos. Porque a gente não vai conseguir enxergar o caminho que devemos percorrer para alcançar Jesus, para alcançar Deus. Emmanuel traz uma mensagem muito interessante, lá no livro Vinha de Luz, em que, em determinado trecho, ele se refere às dificuldades que uma pessoa que não tem fé enfrenta. E ele diz assim, as pessoas que não têm fé sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol figura no zênite, no ponto mais alto. É como se o sol iluminasse todo o caminho que nós devemos percorrer, mas voluntariamente nós tapássemos os nossos olhos para não enxergar essa luz. Ele diz, enxergam baixeza nas criaturas mais dignas, porque interpretam o mundo de acordo com o seu cenário íntimo, com o seu desespero íntimo, com o seu desequilíbrio íntimo. Se eu sou desequilibrado, eu só vejo desequilíbrio. Se eu, às vezes, cultivo a semente da maldade no meu coração, eu só vejo malícia, maldade e interesse na conduta das outras pessoas. Segundo Emmanuel, marcham atormentados por desconfianças atrozes. E por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos. Inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte. E se pudessem, pintariam o firmamento à cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. A pessoa que não tem fé continua submetida às mesmas lógicas divinas, às mesmas leis. E Deus não vai se curvar aos nossos anseios para provar a sua existência, porque Ele se revela, como nós já dissemos, em todas as relações que nós estabelecemos no nosso dia a dia. No livro Paulo Estevão vai dizer que Deus não se curva à vontade das criaturas e age sempre em silêncio. Nós precisamos, então, para perceber a presença divina em todas as nossas relações, estarmos presentes de espíritos. Estarmos despertos, para a gente conseguir se conectar com essa essência que atravessa
tudo o que foi criado e não nos determos numa fé superficial que atribui a Deus, a Jesus ou ao Espírito que a gente admira a tarefa de nos provar ou de nos trazer alguma facilidade material. Nos lindos casos de Chico Xavier, a gente tem um caso muito interessante. Conta a história de um sujeito que havia perdido um familiar e havia, por saber da fama do Chico, se deslocado da sua cidade até Pedro Leopoldo, no anseio de encontrar e poder ter uma palavrinha com o Chico para ter alguns esclarecimentos e, quem sabe, até uma cartinha psicografada, porque ele realmente precisava ter o seu coração consolado pelos espíritos, segundo ele dizia. E ele se desloca, passa alguns dias em Pedro Leopoldo, só que ele não consegue falar com o Chico. Porque justamente nesse período, o Chico Xavier estava envolvido em algumas questões de trabalho muito operosas, que estavam demandando muito dele. Então, ele teve, inclusive, que se deslocar e muitas vezes para outras cidades. Então, houve esse desencontro e o sujeito ficou irado. Ficou completamente contrariado, porque ele queria ver o Chico Xavier. E ele volta para a cidade dele, cuspindo marimbondos e falando muito mal de Chico. Falando que Chico era talvez um mistificador, que na verdade estava se escondendo dele para ele não descobrir a verdade, que essa coisa de mediunidade não existia e que ele havia perdido a fé no Espiritismo. E ele então começa a espalhar essa conversa em todos os seus círculos de relações, até que isso chega no ouvido de uma pessoa que já conhecia o Chico Xavier. E esse sujeito fica muito preocupado, fala assim, nossa, se esse homem começar a divulgar isso aí, o Espiritismo vai ficar desmoralizado. Eu vou escrever para o Chico. Quem sabe o Chico não atende esse homem. Aí ele escreve para o Chico recebe a carta e fica angustiadíssimo. Ele fala, meu Deus do céu, o homem vai perder a fé no Espiritismo. Vou perguntar para Emmanuel o que ele acha. Talvez seja bom encontrar com esse homem. Aí ele pergunta a Emmanuel, fala, Emmanuel, o senhor acha que é bom a gente encontrar com esse sujeito? Aí Emmanuel dá uma resposta interessante. Ele diz assim, ó, Chico, deixa esse caso para trás. Se a fé nesse homem for erguida sobre você, é melhor que ele a perca desde já, porque nós todos somos criaturas falíveis. A fé, para ele e para nós, deve ser construída em Jesus, porque somente confiando em Jesus e imitando-lhe os exemplos é que poderemos seguir para Deus. A fé não é erigida sobre pessoas, não é erigida sobre o palestrante, sobre aquele amigo que aparenta virtudes, porque se algum dia o palestrante, aquele amigo, de certa forma tomba ou tropeça, como é muito comum no nosso atual estágio evolutivo, a gente perde a fé. Mas quando a nossa fé é mais profunda e ela é calcada em Jesus e nos exemplos que ele nos deixa, que traduzem as leis divinas, sempre atuais, nós conseguiremos nos manter firmes e fortes, mesmo diante dos maiores desafios da nossa vida. É por isso que a virtude da fé traduz uma conquista íntima, uma conquista singular, individual, e por conta disso não pode ser imposta e não pode ser prescrita, mas que deve ser desenvolvida existência a existência, dia a dia. É uma virtude que exige de nós exercício diário, para que a gente consiga aprofundar a nossa relação com Deus, utilizando o próximo como a ponte necessária para nós alcançarmos o mais alto. E isso fica muito claro para nós em uma
em uma crônica que é relatada por Humberto de Campos no Boa Nova, quando ele nos convida a refletir sobre o testemunho de Tomé. Diz-nos Humberto de Campos que Jesus, em determinado momento da sua trajetória, resolveu se dirigir até uma aldeia, de Dalmanuta. E quando ele chegou lá, depois que ele curou algumas pessoas, deu alguns sinais de que realmente ele era o Messias, surgiu uma grande discussão entre ele e os fariseus, porque os fariseus queriam alguma prova concreta que Jesus era o emissário do alto. E Jesus não se demorava nessas discussões, e ele saía de lado, sempre se esquivava, não gastava energias para alimentar conversas que não traziam nenhum ensinamento. E em determinado momento, em uma dessas discussões, apareceram alguns emissários de Herodes, alguns homens realmente importantes, que se eventualmente se convertessem ao cristianismo, pensava Tomé, talvez a causa do Cristo pudesse ser um pouco facilitada. Então, Tomé a todo tempo falava: mestre, atende esses homens. Se eles aderirem à causa, talvez a gente consiga dilatar a nossa esfera de atuação. Talvez a gente consiga caminhar com mais facilidade. Talvez a gente consiga um apoio de pessoas importantes que pode nos auxiliar na causa do Evangelho. E Jesus, inicialmente, olhava para Tomé. Fala: Tomé, o que eles querem de mim, Tomé? E Tomé diz: Senhor, eles querem conhecer-vos. E Jesus diz: não é necessário que eles me vejam a mim, mas que sintam a verdade que eu trago de nosso Pai, como a denotar que não era simplesmente por ver algum, entre aspas, milagre, que aquelas pessoas se sentiriam convencidas, mas sim quando elas se dispusessem a olhar o campo de relações delas por uma perspectiva diferente, enxergando no irmão uma manifestação divina para eu me relacionar da melhor forma possível. Só que Tomé não compreendeu toda a dimensão desse convite do mestre. Ele insistia: mestre, por favor, vamos lá, é importante que esses homens acreditem no Senhor. E Jesus diz assim: mas se eles são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como eles vão reconhecer a Deus através de um simples sinal? Os pais humanos sabem que sem o seu esforço ou sem a sua generosa cooperação de alguém que o substitua à frente da família, não seria possível o desenvolvimento de seus filhos no que se refere à assistência material. Contudo, os homens do mundo encontram a casa edificada na natureza, com a exatidão das suas leis, e timbram sempre em negar a assistência da providência divina. Vai, Tomé, fala para eles procurarem a Deus nessas manifestações que pululam a nossa parte. Olhando a harmonia da natureza, é possível contemplar aspectos de Deus. E quem realmente quiser enxergar, basta abrir os olhos que verá. Aí Tomé fica um pouquinho desapontado com essa resposta de Jesus e fala assim: mestre, tá, eu entendi que não cabe um sinal, mas qual será então a nossa senha? Como a gente vai provar para as criaturas do mundo que o nosso esforço está com Deus? E a resposta de Jesus é magnífica, porque ele vai dizer assim: uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso do céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação, na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabe alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherá o resultado. A redenção consiste em amar
intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os teus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. Jesus esclarece para Tomé que a nossa senha, o nosso sinal de que estamos com Deus, o nosso sinal de que nós já compreendemos o verdadeiro significado da fé, é quando nós nos dispomos a estender o bem, a estender o amor em todas as nossas relações. Em todas as pessoas com quem, de alguma forma, a gente cruza um olhar, uma palavra, um sorriso, um cumprimento, que o nosso gesto seja um gesto de amor. Porque Deus, como vai nos dizer o evangelista João, é amor. Então, quando nós nos dispomos a expandir e estender os nossos laços de amor, nós estamos demonstrando em quem nós consolidamos a nossa verdadeira fé. Nós estamos demonstrando que em todas as relações nós já conseguimos imprimir, ainda que de uma forma um pouquinho limitada, a presença divina nesse meio. Tomé, depois dessa conversa, ainda alimenta algumas dúvidas a respeito do Mestre, a respeito da nossa relação com Deus. E é justamente por isso que alguns dias depois da crucificação, o Cristo retorna pedindo para que ele toque as suas chagas. Não simplesmente para demonstrar que ele continuava vivo como uma simples materialização espiritual, mas sim para relembrá-lo de que talvez o maior gesto de fé e de amor foi um sacrifício que deixou marcas nas suas mãos e nos seus pés. E para essa noite fica a reflexão. Como está o nosso relacionamento com Deus? Já somos capazes, ainda que minimamente, de sacrificar os nossos interesses para ir ao encontro do nosso irmão? Será que nós, hoje, já conseguimos estabelecer laços de amor com todos aqueles que nos circundam? Porque é somente assim que nós conseguiremos verdadeiramente expressar a nossa fé em Deus. Muito obrigado, que Deus nos ampare e nos fortaleça sempre. E muita paz.